Olá a todos, estamos aqui fazendo um webinar sobre as iniciações científicas e as iniciações tecnológicas e inovação. Então, eu sou a professora Maria Amélia, eu sou coordenadora de pesquisa da FCI, e aqui está com a gente a professora Renata, que é representante de inovação e empreendedorismo da FCI. Não, nós vamos bater um papo, eu vou falar um pouco da iniciação científica, enquanto a professora Renata vai falar um pouquinho sobre a iniciação tecnológica, tá? Fiquem à vontade para vocês colocarem as perguntas, dúvidas de vocês nos chats, que aí a gente vai respondendo conforme vocês forem fazendo as perguntas de vocês, ok? Então, vamos lá. Como vocês viram no nosso vídeo, nós estamos com os editais de iniciação científica aberto, as inscrições vão até às 20 horas do dia 31 de março de 2022, e o edital de iniciação tecnológica e inovação, o horário dele é um pouquinho diferente do nosso, vai até às 17 horas do dia 31 de março, tá? Já aviso vocês vão me dizer, é só daqui um mês e mais uma semana. Não, nada disso, tá? Porque na hora que a gente vai ver aqui no nosso webinar, na hora que a gente vai fazer a inscrição, ele vai pedir, além da documentação pessoal de vocês, vai pedir um projeto de pesquisa. E esse projeto de pesquisa é um projeto um pouquinho mais demorado para fazer, né? E a gente vai falar um pouquinho dele mais ali adiante. Então, por que eu deveria fazer uma iniciação científica, uma iniciação tecnológica? Então, existem vários motivos aqui. Por exemplo, eu vou ter, quem faz um projeto de iniciação científica ou iniciação tecnológica tem a oportunidade de ter experiências junto com outros grupos de pesquisa, ficar nos laboratórios de pesquisa da FCI, ter contato com os professores, com alunos não só da graduação, mas alunos da pós-graduação também. Dentro da iniciação científica, vocês acabam identificando oportunidades de TCC, porque, de repente, aquele assunto que você começou a fazer na sua iniciação científica, você pode estender ele para o seu TCC, e daqui a pouco a gente vai ver lá no final da nossa palestra que tem aluno que, inclusive, estende o tema da iniciação científica para as suas dissertações de mestrado também. Vocês vão, como já adiantei, então vocês também podem identificar oportunidades de pós-graduação, pós-graduação acadêmica. Hoje nós temos o nosso mestrado profissional aqui na FCI, então também é uma oportunidade de vocês não só contatarem os alunos de lá do mestrado, mas também encontrar a linha de pesquisa que vocês acham interessante e que vocês possam vir a fazer dentro do nosso mestrado profissional. Não só no mestrado profissional da FCI, mas os outros mestrados que existem nas outras universidades também. Dentro da parte de iniciação tecnológica e inovação, também existe a oportunidade de vocês encontrarem formas de criar produtos novos, de inovar, de trabalhar a questão do empreendedorismo, de manter uma carreira empreendedora, de repente, por que não? E a iniciação, tanto a iniciação científica quanto a iniciação tecnológica, elas ajudam vocês a desenvolver habilidades de pensamento crítico, vocês vão aprender a identificar problemas e propor soluções criativas, inovadoras, que são habilidades hoje importantes para a atuação profissional. A gente sempre tem contato com as empresas, onde muitos dos nossos alunos fazem estágio, e eles sempre elogiam muito os nossos alunos, porque eles tecnicamente são ótimos, mas eles sempre mostram uma insatisfação, porque os alunos que chegam ali geralmente têm problemas de comunicação. Então, trabalhando aqui, na iniciação científica e na iniciação tecnológica, como a gente pode fazer um trabalho em grupo, junto com professores, outros alunos, a gente acaba desenvolvendo uma habilidade de comunicação também. Então, desenvolver a habilidade de
conhecimento do fazer, né, conhecimento científico e tecnológico e divulgar esse conhecimento. Uma vez que a gente faz a nossa pesquisa, quando a gente termina, nós temos que defender, né, a nossa pesquisa perante uma banca avaliadora. Então, é uma forma de vocês também já treinando como fazer uma defesa da sua pesquisa para outras pessoas. E detalhe, né, com a iniciação científica, dependendo do caso, né, tanto a iniciação científica quanto a iniciação tecnológica, dependendo do caso, vocês podem vir a ter uma bolsa, né, uma bolsa remunerada, oferecida ou pelo CNPq, ou pelo Mackenzie, ou pelo Mac Pesquisa. Como que funcionam as bolsas? Muita gente me pergunta, eu me inscrevo para concorrer à bolsa? Não, ninguém vai se inscrever para concorrer à bolsa. A bolsa, ela é atribuída aos alunos de acordo com a sua classificação dentro do processo seletivo. Então, quando vocês submetem o projeto de pesquisa de vocês, lá no ato da inscrição, esse projeto ele é submetido a uma avaliação, são 2 pesquisadores da área que vai avaliar o projeto de vocês, e conforme a nota que você tirar, né, ele vai ser colocado, né, atribuído um ranking, e, claro, os melhores projetos serão aqueles que terão as suas bolsas CNPq, Mackenzie e Mac Pesquisa. Então, caprichem no projeto de vocês para que vocês possam realmente concorrer à bolsa. E outra coisa, né, tanto a iniciação científica quanto a iniciação tecnológica e inovação vale horas atividades complementares. Então, também é uma oportunidade aqui de vocês complementarem as horas atividades complementares de vocês durante o curso. Vocês podem se inscrever na iniciação científica ou iniciação tecnológica a qualquer momento do curso, com exceção do último ano, tá? Então, quem está no primeiro ano, o primeiro semestre, pode participar, só não pode participar quem está no último ano, e já explico por quê, né? O edital, ele está aberto agora, e ele vai, quem passar nesse edital, né, quem for escolhido para participar do projeto de pesquisa nesse edital, vai iniciar a sua iniciação a partir de agosto de 2022. E aí, o projeto dura 1 ano para ser desenvolvido. Então, aí a gente vai terminar esse projeto de pesquisa só em agosto de 2023. Então, quem receber a bolsa vai receber uma bolsa de agosto de 2022 até julho de 2023. Quem for fazer o trabalho como voluntário, é a mesma coisa, não muda nada, mas também vai fazer o projeto de agosto de 2022 até julho de 2023. Por isso que existe essa limitação, alunos de último ano, ou seja, né, quem faz ciência e sistemas alunos de sexta, de sétima e oitava etapa, e quem faz os tecnológicos, né, ATS, jogos digitais, os alunos que estão na quinta e na quarta etapa não vão poder participar. O edital, ele só abre uma vez por ano, então é selecionado os projetos de pesquisa uma vez por ano, tá? Então, sempre em fevereiro abrem os editais. Então, se você perder esse edital, aí você só vai poder submeter um novo projeto de pesquisa no ano que vem, tá? O aluno só pode submeter um projeto por semestre, tá? O professor que vai orientar, ele pode submeter até 4 projetos por semestre, por edital, né? Desculpa, não é por semestre, é por edital. A Paula aqui pergunta se esse projeto vai ser desenvolvido em grupo ou individual, né? Então, o projeto, ele é individual, mas o que acontece, né? A gente tem um porém aqui. Muita gente trabalha em equipe. Por quê? Porque esse projeto, ele tem que estar atrelado ao projeto de pesquisa do professor orientador.
Então, quando vocês forem procurar o professor orientador, ele vai te orientar qual exatamente o assunto que você vai fazer. Você pode escolher o assunto geral. Ah, eu quero fazer um trabalho em ciência de dados. Ah, então tá bom, vamos procurar o professor. E aí, na área de ciência de dados, ele vai dizer qual é o projeto de pesquisa que ele tem, e aí ele vai te dizer que parte desse projeto de pesquisa você vai contribuir dentro da pesquisa dele. Né? E aí, esse professor ele pode ter vários alunos trabalhando dentro desse projeto de pesquisa, porque o projeto de pesquisa é um projeto grande. Né, cada aluno de iniciação científica, ele acaba fazendo um pedacinho, né, contribuindo com um pedacinho desse projeto de pesquisa. Então, nesse sentido, né, na parte prática, pode até ser, né, que os alunos acabem trabalhando em grupo, inclusive incluindo alunos de pós-graduação, porque o projeto de pesquisa envolve professores, pesquisadores, envolve alunos de graduação e alunos de pós-graduação. Então, quando esse projeto ele é construído dentro desse grupo, o que acontece depois? Né? Cada aluno de iniciação científica vai elaborar o seu artigo de iniciação científica. Tá? Então, vocês desenvolvem a pesquisa durante esses 12 meses, como eu falei, começa em agosto de 2022 e vai até julho, agosto de 2023. E quando vocês finalizarem a pesquisa de vocês lá, em julho, agosto de 2023, vocês vão elaborar um artigo científico que vai ser publicado na mostra de iniciação científica. Professora Renata, você quer falar um pouquinho sobre esse detalhe da iniciação tecnológica? Não, eu quero sim, Maria Amélia. Gente, antes de tudo, boa noite, pessoal. Obrigada por quem está aí assistindo. Obrigada também, Maria Amélia, por organizar esse webinar aqui para a gente conversar um pouquinho. Antes só de falar desses detalhes, eu estava ali ouvindo a professora Maria Amélia falar sobre por que fazer iniciação científica, iniciação tecnológica e inovação, né? E aí eu queria dar um recadinho para vocês, assim, se a gente olhar hoje as empresas, né, em geral, uma das coisas que elas mais estão precisando hoje são pessoas que tenham uma capacidade de buscar informação sobre alguma coisa, organizar essa informação, né, propor soluções, identificar problemas dentro da empresa, propor soluções, né, e validar se essas soluções são efetivas ou não. Isso é mentalidade de pesquisa, né? Pesquisa em desenvolvimento tecnológico, inovação. Então, fazer um projeto de IC ou de TI é construir um pouquinho essas capacidades, né? E as empresas hoje, né, estão num processo de que cada dia é um problema novo, é uma situação nova, é uma pandemia, né? E agora, como é que a gente sai dessa, né? Então, todo o processo de IC e T ajuda muito em desenvolver essas habilidades de correr atrás de soluções para problemas embasado em informação, né? Então, acho que é muito legal pensar em fazer esses projetos por conta disso, né? Sobre detalhes aí, as bolsas, os projetos de inovação tecnológica e inovação são bem similares, né, aos de iniciação científica, como a professora Mamélia falou, 12 meses, né, individuais, com professor orientador, mas também com a possibilidade de trabalho ali dentro de equipe, grupos de pesquisa. O único detalhe é que a apresentação final, como os projetos eles têm uma natureza um pouquinho diferente, a apresentação final não é na forma de um artigo científico, é um relatório técnico do resultado do projeto e uma apresentação durante um evento chamado Jornada Inova MAC, onde a gente reúne todas as iniciativas e assuntos relacionados à inovação e empreendedorismo da universidade, né? Então, todos os alunos que fizerem projetos de iniciação tecnológica e inovação vão apresentar seus resultados de projetos na Jornada Inova MAC. Alguns deles podem até apresentar seus pitches para participantes externos, né, pensando aí em parcerias e empreendedorismo. Então, nesse aspecto é um pouquinho diferente da IC, onde você vai escrever ali um artigo científico que é o esperado da iniciação científica, tá bom? Acho que é isso, Mamélia, podemos seguir. Sim. Bom,
Tem algumas perguntas aqui, eu já vou respondendo, faz parte do assunto que a gente está aqui, né? Então, na verdade, a bolsa, se o aluno vai ser voluntário, vai ser bolsista, isso vai depender da posição dele no ranking em relação à avaliação do projeto de pesquisa. Acho que o mesmo acontece também em iniciação tecnológica. Tem um detalhe, também, além do aluno ter o ranking se vai receber bolsa na iniciação científica ou tecnológica, existe a limitação por professor. Tá? O professor ele só pode ter 4 alunos de iniciação científica ou tecnológica, e desses 4, apenas 2 com bolsa. Então, se tiver um terceiro aluno do professor com bolsa, infelizmente, aquele que ficou com a menor nota dentre os 3 ou 4 vai ficar numa fila de espera. Se algum dos 2 que estavam com bolsa desistir, então aí ele pode colocar bolsa. Meu aluno, ele iniciou sem bolsa e agora ele quer, né, ele está como voluntário, ele quer uma bolsa. Ele só vai, né, receber bolsa caso algum aluno desista, isso quando eu falo que a pesquisa estiver em andamento, caso algum aluno desista, tá? Porque a gente tem cotas limitadas de bolsa e essas cotas são distribuídas, como eu disse, para os melhores projetos de pesquisa, levando em consideração também a limitação por professor, tá? Opa, acho que eu passei demais. Então, a gente já foi falando um pouquinho, né, das diferenças de iniciação científica e iniciação tecnológica, né, mas vamos dar um pouco mais de ênfase aqui. A iniciação científica, ela tem um caráter mais voltado para a pesquisa pura, e a pesquisa pura orientada. O que é uma pesquisa pura e pesquisa pura orientada? É uma pesquisa que estuda fundamentos. Pode ter inovação? Sim, pode, mas ela está mais voltada para os fundamentos, para estudos de caso, por exemplo, avaliações, ou seja, ela não tem um caráter assim de produto, como é o caso da iniciação tecnológica, que é uma pesquisa aplicada, daqui a pouquinho a professora Renata vai falar mais detalhes, né? Tanto a iniciação científica quanto a iniciação tecnológica, elas complementam o ensino da graduação de vocês, né? Então, eu sempre falo, olha, tem um assunto que você gosta na área de ciência, de computação, matemática, então, veja qual é o assunto que você acha interessante e na sua iniciação científica ou iniciação tecnológica, você aproveita para aprofundar esse conhecimento. Então, né, tanto a iniciação científica quanto tecnológica, ela é uma oportunidade para que a gente possa aprofundar um determinado conhecimento na área. E aí, a gente vai, a partir desse conhecimento, formar um conjunto de habilidades e competências que vão além da sala de aula, né? Alguns conjuntos de habilidades e competências até que a professora Renata falou, né? De formular, ajudar a vocês a terem uma visão na hora de propor soluções, né, inovadoras para um determinado problema dentro da empresa, por exemplo, né? Tanto a iniciação científica quanto tecnológica, ela ajuda o estudante a entender como se processa esse saber, né? Como encontrar as soluções, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista tecnológico, e como desenvolver isso, né? Não só como resolver, mas como quais são os passos que eu tenho que seguir para resolver esse problema, né? E tanto a iniciação científica quanto tecnológica, ela acaba, né, ajudando vocês, né, a melhorar nessa questão da tomada de decisões, por exemplo. Professora Renata vai falar um pouquinho sobre a iniciação tecnológica. Eu não sei se eu não estou enxergando aqui, está pequenininho, mas acho que o pessoal está enxergando, mas eu falo, não precisa ler o que está exatamente aí no slide se vocês não estiverem enxergando, né? Assim, eu sei que a pergunta que não quer calar, por isso que a gente colocou o título, né? A professora Maria Amélia colocou esse título, Desvendando IC e IT, a pergunta que não quer calar, qual é a diferença, né? Vou para que lado, né?
Então, assim, uma maneira que eu acho que ajuda a gente a entender a diferença entre iniciação tecnológica e científica é por uma visão, né, de classificação de tipos e naturezas de pesquisa. Você sabe que o ser humano sempre gosta de botar as coisas numa classificação para ajudar a gente a entender, né? Mas, no fundo, sempre tem um meio termo ali. E a professora Maria Amélia falou, né, pesquisa pura, né, ou pesquisa básica e pesquisa aplicada. Que diferença, quais são as diferenças disso, né? Então, esse quadrante que está aqui na tela, que é o tal do quadrante do Pasteur, é muito usado na área de ciência, tecnologia e inovação para a gente entender essas diferenças. Então, tudo vai depender da estratégia, do onde você quer chegar, o que você quer contribuir com o seu projeto de pesquisa. Então, se você quiser fazer um projeto de pesquisa onde você traz novos conhecimentos para a sua área né, de trabalho, de pesquisa, por exemplo, nós estamos falando de computação, né? Então, vamos imaginar que, vamos pegar um exemplo de inteligência artificial. Então, todo mundo sabe que existem aí propostas de algoritmos diversos de inteligência artificial. Vamos supor que eu faça um projeto em que eu quero melhorar o desempenho de um algoritmo de inteligência artificial para que ele fique mais eficaz, eficiente, acurado, etc., né? Sem necessariamente estar olhando para uma aplicação específica. Eu quero melhorar o algoritmo para melhorar o algoritmo. Então, eu estou aí num cenário de pesquisa científica, né, básica, ou seja, eu estou contribuindo para o avanço da computação propriamente dita, né? Agora, se eu já olho, por exemplo, eu quero construir um algoritmo aplicado para análise de currículos em recurso humano, área de recurso humano em empresas. O que eu tenho de diferente aí? Eu estou com foco no uso, eu estou com foco numa aplicação específica. Então, eu quero fazer esse projeto com foco mais aplicado, né? Então, a gente já está indo para o lado da pesquisa aplicada. Ou então, eu quero construir esse novo algoritmo e transformar num produto, disponibilizar esse produto para uso de outras pessoas, ou até mesmo transformar isso numa patente e empreender, montar minha empresa e vou prestar, né, consultoria e vender serviços de análise, por exemplo, de currículos em recursos humanos. Então, essas visões são visões de aplicação, né? E de inovação, de levar esse conhecimento para produtos, para empresas e para o mercado. Então, essa é a diferença, né? Quando a gente está pensando em iniciação científica, a gente tem um olhar de contribuição para a área, para a evolução da área, e quando a gente está pensando em iniciação tecnológica, a gente tem um olhar de contribuição aplicada. Agora, às vezes você tem meio termo, né? Às vezes você tem uns projetos que têm foco aplicado, mas que vão ter ali um componente de fundamentação científica maior, e às vezes vale mais a pena você fazer iniciação científica, né? E às vezes tem um projeto de pesquisa, mas com foco aplicado, e que você visualiza a possibilidade de ter um produto, um protótipo, aí é legal pensar em iniciação tecnológica. Então, qual é a diferença? Não tem muito 0 ou 1 nessa coisa, não, tá? É você conversar com o seu professor orientador e vocês juntos pensarem assim, olha, onde a gente quer chegar com esse projeto, certo? É em um conhecimento científico ou, de repente, a gente quer chegar em protótipos, em produtos e até aplicar, se for o caso, empreender. É aí que vai ajudar vocês a diferenciar para que lado vocês vão. E, claro, né, tem uma questão também que a gente tem um quantitativo de bolsas diferente para IC e IT, né? A gente tem muito mais bolsas para IC, de iniciação tecnológica a gente tem um pouco menos, mas também a concorrência é diferente, né? Mas, independente disso, gente, a dica que eu acho que a gente quer dar para vocês é qual é a estratégia? Onde vocês querem chegar? Qual é o projeto de vocês com esse projeto, né? Chegar num produto ou numa coisa aplicada ou chegar em conhecimento científico. São duas trajetórias todas maravilhosas que vão dar muito mérito a vocês em termos de construção de habilidades, que vão pontuar currículo, mas aí tem que ser vocês, assim, dizer assim, para que lado que vocês querem ir, tá bom? Acho que é isso, Mamélia. E aí, em linhas gerais, o que a iniciação tecnológica vai ajudar a gente? Desenvolver essas habilidades, assim como na IC também, mas tem esse olhar para a inovação, né? Identificar problemas, formular soluções, transformar essas soluções em produtos, processos ou serviços
para uso de empresas da sociedade. Quem sabe, né, estimular vocês para também oportunidades de mestrado e doutorado, estimular o pensamento inovador, o empreendedorismo. E no caso de iniciação tecnológica e inovação, os projetos, né, que são apresentados lá na Jornada Inova MAC, que tiverem, né, uma avaliação interessante, podem ser convidados, né, e apoiados pela incubadora de empresas da UPM para se transformarem em empreendimentos, tá bom? Joia, né? Então, tem algumas perguntas aqui. Qual é o primeiro passo, né? Se eu quero participar, por onde eu começo, né? Então, a primeira coisa é vocês procurarem um professor orientador dentro da área de pesquisa que vocês têm interesse, né? Alguém me perguntou aqui no chat, mas eu vou chegar com a minha ideia ou eu tenho que fazer a ideia do professor? Vocês vão construir o projeto juntos e vão construir a iniciação científica ou a iniciação tecnológica e inovação juntos, né? Então, se o aluno já tem a ideia dele, ele vai conversar com o professor, e o professor também vai ter já a ideia dele. Então, aí vocês vão chegar num consenso. Ah, eu não faço a menor ideia, professora, mas eu quero muito estudar, sei lá, computação gráfica. Ah, não tem problema, vamos procurar o professor de computação gráfica, e aí você conversa com ele, e aí vocês, né, encontram um projeto para vocês trabalharem. Tá? Então, tanto faz, vocês podem já ter uma ideia, mas vocês vão ter que conversar com o orientador, por quê? Porque esse projeto, a iniciação científica e a iniciação tecnológica, ela tem que estar dentro de um projeto de pesquisa do orientador. Teve um aluno aqui que me perguntou se ele podia se inscrever em IC e IT, né? Não, Lucas, você vai ter que escolher se você quer se inscrever na iniciação tecnológica ou na iniciação científica. E como a professora Renata bem falou, né, você pode conversar com o seu orientador para saber qual é, né, onde vocês querem chegar. Né? Se vocês querem simplesmente fazer uma pesquisa que agrega conhecimento, né, que até pode desenvolver um produto, mas não é o foco de ser inovador, né, ou se realmente o seu projeto ele vai desenvolver um produto e um produto inovador, então, de repente, ele entraria em iniciação tecnológica. Alguém me perguntou o que é a bolsa, né? A bolsa de pesquisa é um valor mensal que o aluno recebe, tá? Qual a diferença entre o aluno bolsista e o aluno voluntário? Simplesmente o aluno bolsista recebe uma bolsa mensal, ou seja, um valor que é depositado numa conta, né, mensalmente, e o aluno que não é bolsista, ele não vai receber nada em termos monetários, né? Mas ele tem todos, né? Tanto o aluno bolsista quanto o aluno voluntário tem todas as obrigações, né, inerentes à iniciação científica, tá? Uma delas é se comprometer a realizar a iniciação científica até, né, o prazo estabelecido. Claro, às vezes acontecem algumas intercorrências no meio do caminho. Ah, eu tive um problema muito sério, não vou conseguir continuar a iniciação científica. Né? Isso não é muito bom, mas ok, você tem que estar uma boa justificativa. E aluno que é bolsista, mesmo que tenha uma muito boa justificativa, ele pode deixar a bolsa, deixar o programa, mas ele vai ter que devolver todo o valor que ele recebeu durante o período que ele esteve recebendo a bolsa. Tá? Então, tomem um pouco de cuidado com essas regrinhas. Lá no edital existem esses detalhes. Bom, então, como eu falei, né, a primeira coisa, vocês vão procurar o professor orientador. O professor orientador ele vai ajudar vocês com o tema, a desenvolver o projeto de pesquisa, e uma vez aprovado esse projeto de pesquisa, toda a pesquisa é desenvolvida junto com esse professor orientador. Então, como eu falei também anteriormente, se esse professor está dentro de um grupo de pesquisa, de um projeto de pesquisa maior, né, provavelmente você vai estar integrado com esse grupo de pesquisa também. Né? Depende muito do professor e do grupo que você entrou. Aí o Anderson pergunta, como é que eu faço para chegar no professor orientador? Né? Então, olha só, lá no nosso
blog tecnologiasfci.mackenzie.br/artigo/iniciação científica. Vocês encontram todas as informações necessárias para a iniciação científica e também a relação de orientadores da FCI que podem orientar trabalhos de iniciação científica e de iniciação tecnológica. Nessa relação, vocês vão encontrar tanto a linha de pesquisa do professor, quanto o e-mail de contato para vocês poderem entrar em contato com o professor, tá? Caso vocês tenham dificuldade de falar com o professor, vocês podem me procurar também. Vou deixar meu e-mail aqui no finalzinho. Se for iniciação, mesmo sendo iniciação científica ou tecnológica, tem um problema com encontrar o orientador, vocês podem me procurar, tá? Iniciação científica, vocês querem, estão com problema de desenvolver o projeto, querem uma opinião, vocês podem me procurar. Se for iniciação tecnológica, para ajudar no desenvolvimento do projeto, vocês podem procurar a professora Renata, tá? A professora Renata também pode ajudá-los a encontrar um professor orientador para a iniciação tecnológica. Aqui alguém me perguntou, o aluno recebe um comprovante, certificado de realização? Sim, né? Como a professora Renata falou, na iniciação tecnológica ele vai escrever um relato técnico e vai fazer uma apresentação desse seu trabalho lá na mostra de inovação. Quem faz iniciação científica vai finalizar entregando um artigo científico e vai apresentar o seu artigo, a sua pesquisa, na mostra de iniciação científica, que acontece todo ano, mais ou menos em outubro, setembro, outubro, né, acontece tanto a mostra de iniciação científica e, em seguida, a mostra de inovação. E aí, quando o aluno finalizou tudo isso, apresentou, entregou o artigo científico, apresentou o projeto, refez o artigo científico, porque o artigo, depois que vocês entregam, passa por uma avaliação, e muitas vezes os avaliadores pedem para fazer um ajustezinho ou outro, então entregou o artigo final, aí sim o aluno vai receber um certificado de conclusão de iniciação científica, isso inclui, ou iniciação tecnológica, e isso fica, né, no histórico, vai para o histórico de vocês também. Isso é legal porque, para quem for fazer uma pós-graduação, o fato de fazer iniciação científica ou fazer iniciação tecnológica já tem um pontinho a mais do concorrente que não fez iniciação científica ou tecnológica, né? E outra coisa interessante, que eu não contei ainda, eu ia deixar para o final, mas dependendo do aluno, né, se ele fez um bom trabalho de iniciação científica ou um bom trabalho de iniciação tecnológica, muitas vezes o professor que o acompanhou vai querer publicar esse trabalho, né? Então, tem muitos alunos nossos de graduação que têm trabalhos publicados em revistas internacionais de renome, né? E isso já conta pontos para quem vai entrar numa pós-graduação, né? E não só na pós-graduação, dependendo da empresa na qual vocês forem trabalhar, isso também conta pontos. O Gabriel me pergunta quais os impeditivos para o recebimento da bolsa. Se você for CLT, você não pode receber bolsa, tá? Se você for estagiário e tem um contrato de estágio, não tem problema, você pode receber a bolsa, tá? O único impeditivo realmente é se você tem uma relação de trabalho com uma empresa, então aí você não pode receber a bolsa. Mas o fato de você ser um estudante de graduação, pode ou não fazer estágio, você pode receber a bolsa. Outra coisa, você não pode acumular bolsas. Eu tenho uma bolsa de aluno pesquisador do MAC Pesquisa e quero uma bolsa de iniciação científica. Não, não pode. Tá? Então, você vai ter que abrir mão de uma das bolsas, ou da pesquisa do aluno pesquisador, ou da iniciação científica. Então, acúmulos de bolsa não podem acontecer. Mas estágio e bolsa de iniciação científica sem problemas. Márcia, acho que eu já deve ter respondido, né? Posso estar trabalhando enquanto eu faço iniciação científica ou iniciação tecnológica, desde que você concilie os seus horários, né? Faculdade, trabalho e o horário para se dedicar à pesquisa, sem problemas, né? Só uma questão de organização. Aqui, alguém me perguntou, quando os alunos começam no terceiro semestre, tende a ser muito tarde? Se for
alunos de TADES ou alunos de jogos digitais, é a última oportunidade que vocês vão ter para fazer iniciação científica, porque aí, quando vocês forem para o quarto, quinto semestre, já não pode mais, porque aí vocês vão estar no último ano do curso de vocês. Para quem está em sistemas ou ciências de computação, sistemas de informação ou ciência da computação, ok, né? Ainda dá tempo até de fazer mais uma lá no quinto semestre, se vocês gostarem. Bom, enviei mensagem para o professor e ele não respondeu. O que eu falo para vocês? Insistam mais uma vez. Pode ser que o professor não tenha visto o e-mail, porque a gente, de fato, recebe muitos e-mails, tá? E outra coisa, enviei um e-mail para o professor, já faz mais de uma semana, já enviei de novo, manda um e-mail para mim, que aí eu entro em contato com o professor, tá bom? Não fiquem à vontade para me escrever, que eu posso fazer essa ponte também. O Alan pergunta se existe a possibilidade de internacionalizar um projeto de IC no Mackenzie. Sim, nós temos parcerias com empresas estrangeiras, só tem um detalhe, né? As empresas e as instituições estrangeiras têm que ter convênio com o Mackenzie. Tá? Então, a partir do convênio do Mackenzie, você pode, por exemplo, estar dentro de um projeto de pesquisa de um professor, cujo projeto de pesquisa é um projeto internacional. Tá? Eu, sinceramente, me perguntaram quantas horas atividades complementares. Depende do curso, então eu não vou falar aqui, porque aí eu passo a bola para vocês perguntarem por coordenação de iniciação de atividades complementares, porque dependendo do curso, vai ter um determinado número de horas, tá? Isso depende do plano de ensino do curso. Vamos lá, por onde a gente faz a inscrição, né? Então, vou passar aqui, depois eu volto. Daqui a pouco eu volto. Tá? A gente tem um sistema que faz as inscrições. Então, vocês podem acessar esse sistema e eu aconselho vocês a acessarem o sistema depois que vocês já tiverem com o projeto de pesquisa pronto. Então, vou voltar agora aqui, porque a gente vai falar um pouquinho do projeto de pesquisa. Então, eu vou falar primeiro do projeto de pesquisa de iniciação científica, tá? Vocês têm um guia, vou deixar o link aqui do guia aqui embaixo, tá? Então, eu não fiz uma redução aqui do link, mas aqui está o lugar onde vocês encontram o guia, que não veio completo, vou até tirar, porque não está completo. Pois tem aqui no slide. Então, lá no Tecnologias FCI, que estava aqui, vocês também têm acesso a esse guia. Vou deixar ele aqui. Então, o projeto de iniciação científica é dividido em 4 partes, mais as referências. Primeiro, o título do projeto, né? Então, o título você vai discutir lá com o seu professor orientador. Depois você vai fazer uma introdução. Nessa introdução, você vai abordar qual é o assunto que você vai desenvolver na sua área de pesquisa, e a partir desse assunto você vai encontrar um problema de pesquisa a ser estudado. E aí, a partir desse problema de pesquisa, você vai justificar por que é importante esse projeto e por que é importante resolver esse problema de pesquisa, e vai colocar os objetivos gerais e os objetivos específicos dessa pesquisa. Depois, a segunda sessão é um referencial teórico, onde a gente vai fazer um levantamento bibliográfico relacionado ao tema que a gente vai desenvolver e ao problema de pesquisa que a gente pretende solucionar. Tá? Então, é importante levantar alguns autores da área para a gente ter uma noção do estado da arte desse assunto. A terceira parte são os procedimentos metodológicos, né? Ou seja, eu vou detalhar passo a passo como é que eu vou desenvolver a minha pesquisa durante esse 1 ano de pesquisa. Então, eu vou dizer, vou fazer um levantamento bibliográfico, eu vou desenvolver um protótipo, eu vou avaliar esse protótipo, então eu vou colocando passo a passo o que eu vou fazer e como que eu vou fazer isso. Na quarta parte, a gente vai desenvolver um cronograma, né? Então, se vocês olharem lá as instruções, tem lá um quadrinho, né? Para vocês preencherem com as atividades que vocês descreveram na seção 3, na metodologia, e os prazos que vão ser usados para escrever, para cumprir com essas metas que foram definidas aqui no item 3.
E, por último, as referências bibliográficas. Essas referências bibliográficas, elas têm que ser colocadas de acordo com as normas da ABNT. Professora, onde eu encontro essas normas da ABNT? Se vocês olharem lá no TIA de vocês, vocês têm um PDF chamado Guia dos Trabalhos Acadêmicos, e lá eles te mostram como vocês escreverem, né, um texto científico, como fazer citações, como fazer as referências bibliográficas. Já na iniciação tecnológica é um pouquinho diferente, né? Então, a professora Renata vai falar um pouquinho sobre a iniciação tecnológica, como fazer. Sim. Obrigada, Maria Amélia. Então, a primeira coisa, é importante visitar a página da Coordenadoria de Inovação e Tecnologias, que a gente chama de CIT, onde vocês vão encontrar todas as informações do edital. Além do edital, vai ter também um modelo de um template, né, para a elaboração do projeto. E a minha recomendação é que vocês leiam o edital. Eu sei que é meio chato, né, ler aquelas regrinhas, mas é importante ler o edital, porque ali tem todas as condições para submeter ou não o projeto. E aí vocês podem ter a chance de tirar dúvidas e evitar surpresas depois na hora da submissão, né? Vocês podem tirar dúvidas com o próprio professor orientador, com o Rini, ou diretamente com a CIT, ou com a professora Maria Amélia, né? E aí vocês vão elaborar o projeto de vocês usando o modelo que está disponibilizado lá no site da CIT. Você pode passar, Maria Amélia, por favor? Nesse modelo, nessa estrutura, eu não vou entrar em detalhes de cada um, basicamente, a gente vai ter alguns elementos que são comuns a uma pesquisa, né, científica em geral, tá? E as únicas diferenças é que, como o foco aqui, né, é de uma pesquisa aplicada, então, por exemplo, ali eu coloquei em vermelho aquilo que eu acho que é o que difere da iniciação científica, né? Ou que tem mais um foco diferente, né? Então, vai ser importante vocês descreverem, olha, qual é o problema que vocês estão vendo, que vocês querem resolver, qual é o desafio de resolver esse problema, ou seja, por que é importante e onde que está o pulo do gato, ou, assim, ou o ganho, né, da gente resolver esse problema, né? Então, qual é o desafio que está aí? É claro que você também vai ter que ter um levantamento de estado da arte, ou seja, o que existe hoje na pesquisa e na prática desse assunto, qual vai ser a sua proposta para resolver esse problema, quais vão ser as etapas que você vai seguir, em que ordem, né, como é que vai ser o cronograma, o que você espera obter de resultados, você vai ter um protótipo, um produto, enfim, pode ser que role algum tipo de propriedade intelectual, né, um registro de software, uma disponibilização de um software em open source, por exemplo. Outra coisa que é importante, assim, onde que você vê essa sua solução sendo aplicada? Em que áreas de aplicação, em que negócios, que impactos ela pode trazer para essa área de aplicação em particular, né? E um pouco do que a gente chama, depois tem detalhes lá no template, desse nível de maturidade tecnológica, ou seja, o que você vai desenvolver é um protótipo novo do zero, ou você vai aperfeiçoar uma tecnologia que você já tem, ou você já tem a tecnologia e agora você quer partir para o mercado, né? Então, você tem diferentes níveis aí de estado da tecnologia que você está produzindo, e aí você vai contar um pouquinho para a gente nesse projeto, tá? Então, mais ou menos é isso que, depois, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo que a gente tenta explicar. Tem tudo explicadinho lá, o que é esperado em cada sessão, mas é sempre difícil, né? Então, se vocês tiverem qualquer dificuldade, é só falar com a gente. É a mesma coisa que na iniciação científica. Lá no guia tem todos os detalhes, mas sempre ficam dúvidas, né? E aí, de repente, a gente até marca, né, professora Renata, um outro webinar só para falar do como fazer o projeto, né? E aí a gente tira dúvidas dessa parte. Bom, então aqui eu vou colocar o link para vocês fazerem inscrição do sistema de inscrição, que eu não coloquei aqui. Ok, está aqui.
E lembre-se, na hora que vocês forem fazer a inscrição, vocês precisam selecionar se vocês estão se inscrevendo para iniciação científica ou iniciação tecnológica, tá? Tomem cuidado, porque o sistema é o mesmo. E aí vocês só precisam, na hora de fazer a submissão, escrever qual é a categoria que vocês estão se inscrevendo. Agora aparece aqui, eu consegui fazer aparecer. Então, vou tirar mais umas dúvidas e depois vou mostrar para vocês os depoimentos dos alunos que fizeram iniciação científica na FCI. Né? A Isis me pergunta quantos projetos são selecionados. Isis, essa é uma pergunta bem interessante. Né? Por quê? Como funciona? O Mackenzie tem um número limitado de cotas de iniciação científica e de bolsas de iniciação científica, de iniciação tecnológica e de bolsas de iniciação tecnológica. E quantos a FCI vai ter aprovado ou não, depende da quantidade de projetos que foram submetidos. Então, se a gente submeter 50 projetos, a gente vai ter um número maior de bolsas e um número maior de projetos aprovados. Se a gente submeter poucos projetos, nós vamos ter um número menor de bolsas e um número menor de projetos aprovados. Então, isso depende da unidade, da quantidade que a unidade submeteu de projetos de iniciação científica e de iniciação tecnológica. Claro, a unidade que submeter mais, né, vai ser a unidade que vai ter mais projetos em andamento. Então, isso depende né, o rateio é feito entre as unidades. Qual o critério do professor para escolher o aluno para iniciação científica? E nisso, tem alguém que também perguntou como que eu faço o e-mail, né, para o professor, para que ele me escolha, né, como aluno dele. Então, assim, né, vocês vão escrever um e-mail para o professor, mostrando o interesse, olha, desejo desenvolver uma iniciação científica ou iniciação tecnológica na área X. Se você já tem uma ideia, já coloca lá a sua ideia. Se você não tem ideia, também não tem problema. E aí você pede para marcar uma conversa com esse professor. Veja qual é a disponibilidade do professor para vocês marcarem uma reunião, pode ser uma reunião virtual. E aí vocês vão conversar, né? E a partir dessa conversa é que vocês vão saber se ele vai aceitar ou não, tá? Caso o professor que você gostaria não vai te aceitar, porque ele não tem, ou porque a sua ideia não tem aderência com o projeto de pesquisa dele, ou porque ele já não tem número de vagas suficiente, vocês viram que o professor também tem uma limitação aqui na hora de aceitar o aluno, então não deixem de me procurar, porque a gente vê outro professor, né? Então, é legal, né, nessa busca, porque, assim, geralmente eu tenho uma visão de quais são os professores que já têm alunos, quem não tem, e aí a gente já pode ir prevendo outro professor nesse momento, tá? Alguém me pergunta se fazer iniciação científica em intercâmbio tem algum problema. Não, pode fazer tranquilamente, você pode falar, né, com o seu orientador, vou passar esse semestre fora, né, e aí você pode fazer o seu intercâmbio lá junto com o intercâmbio, junto com a iniciação científica. Dependendo do caso, como eu falei, se é uma instituição parceira do Mackenzie, que tenha, né, onde o professor tem o projeto de pesquisa também, inclusive você pode ter até um aporte da iniciação científica lá na instituição para onde você for. Todos os professores orientam TCC, iniciação científica e iniciação tecnológica? Não, Brendo. Né? Alguns professores da FCI podem orientar, por isso que a gente tem uma lista lá no Tecnologias FCI com os professores que podem orientar, tá? Então, é melhor que vocês olharem a lista antes de procurar o professor. Ou me escreve, olha, eu gostaria que tal professor me orientasse, ele pode? Aí eu vou ver se ele pode ou não. Posso fazer a iniciação científica no terceiro semestre? Sendo que o meu curso tem cinco semestres, é o momento ideal, Márcia, é a última chance que você tem para poder fazer a sua iniciação científica, participar desse edital. Pode sim. Para fazer a inscrição, você já tem que ter o projeto pronto, Brendo. Por isso que eu falo, já procure o professor orientador, porque você vai fazer esse projeto junto com o professor orientador.
Se eu fizer uma iniciação científica e no meio dela passar em algum processo seletivo de fluxo contínuo, o que acontece com a IC? Eu não entendi esse seu processo de fluxo contínuo. Você vai participar de uma outra pesquisa, é isso, Alan? Aí, e se na outra pesquisa você for participar com bolsa, aí você vai ter que abrir mão de uma das bolsas. Como eu falei, você só pode ter uma bolsa pesquisa, né? Então, CAPES, CNPq, FAPESP, MAC Pesquisa, né? Eles todos cruzam dados. Então, se você já tem uma bolsa FAPESP, você não vai poder ter uma bolsa MAC Pesquisa, ou uma bolsa Mackenzie, tá? Vai ter que escolher uma. O laboratório Big Map, não é que é um laboratório, Fabiola, que participa, mas os professores que estão no laboratório Big Map, sim, você pode procurar um dos professores para poder desenvolver pesquisa lá no Big Map. Nós não temos, Luca, uma porcentagem dos projetos aprovados, porque a quantidade de bolsas que o CNPq nos fornece, e Mackenzie, Mac Pesquisa nos fornece, depende do número de projetos de iniciação científica que foram submetidos. Então, isso também é tudo muito flexível, porque se o Mackenzie como um todo propôs 1.000 projetos de iniciação científica, então o CNPq vai olhar para a gente com outros olhos e vai dar mais bolsas, né? E a gente até, inclusive, tem uma meta da gente dobrar o número de iniciações científicas do Mackenzie para que a gente possa ter mais bolsas, né, de instituições de fomento como o CNPq. É necessário muito conhecimento prévio para ser aceito? Não, Diogo, porque você vai, né, o objetivo da iniciação científica e da iniciação tecnológica é você, né, se aprofundar e conhecer. Basta você ter a boa vontade de querer aprender, né? Isso já é muito bem-vindo. Vou mostrar aqui 2 depoimentos de um aluno de iniciação científica, né? Então, o Renan hoje ele está fazendo mestrado no programa de Engenharia e Computação, no programa de pós-graduação em Engenharia e Computação, do Mackenzie. Então, ele diz assim, olha, fazer a minha iniciação científica durante o meu período de graduação trouxe-me muitos benefícios acadêmicos e profissionais e gratidão pessoal. Através da iniciação científica, tive o meu primeiro contato prático com metodologia científica. Tive a possibilidade e liberdade de pesquisar um assunto de meu interesse e se aprofundar nele. E tive a oportunidade de contribuir para a sociedade e para as comunidades científicas e de desenvolvedores com um trabalho relevante. Profissionalmente, a IC me ajudou a melhorar habilidades como raciocínio lógico, pensamento crítico, comunicação, organização e escrita. Além disso, a partir do meu trabalho de IC, tive a experiência e prestígio de publicar o meu primeiro artigo científico e participar de um evento internacional, tendo contato com pesquisadores e trabalhos de diversas partes do mundo. Por fim, toda essa bagagem foi muito importante para o meu ingresso no mestrado, no qual continuei com o mesmo tema da iniciação científica e pude me aprofundar ainda mais no assunto. Aqui nós temos o depoimento do Leonardo, que fez uma iniciação tecnológica. Na minha IT, desenvolvi um robô para auxiliar crianças que nasceram com o pé torto congênito. Foi uma experiência espetacular, pois trabalhei com uma equipe multidisciplinar envolvendo pessoas da área de fisioterapia e TI, e que me ajudaram a desenvolver o meu projeto. Recebi uma bolsa CNPq como projeto inovador e terminei a pesquisa no final do ano passado. E aí ele até deixou aqui. Amélia, não sei se é para mim, mas... eu esqueci de mudar. Essa aí, isso. Obrigada. Vou deixar um pouquinho aqui. Mais alguma pergunta? Então, aqui estão os nossos e-mails de contato, né? Então, vocês podem nos contatar. Deixa eu colocar aqui no nosso... Tá, então, se vocês quiserem conversar com a gente, deixa eu dar colocar tudo grudadinho aqui.
Nossa, demorando para salvar, só porque eu quis colocar um ponto e vírgula para separar os e-mails. Bom, pessoal, quem tem mais alguma pergunta para fazer? Bom, o Matheus, ele perguntou qual a diferença de IC e de IT, a gente falou durante o webinar, Matheus, como o nosso tempo já está, né, estourando, depois eu peço para que você ouça de novo, vai ficar gravado a nossa transmissão, então aí você pode rever, e qualquer dúvida não deixe de nos escrever, tanto para mim ou para a professora Renata, né, e a gente está aqui exatamente para ajudá-los, tanto na escolha do professor orientador, quanto, né, dependendo do caso, na escrita do projeto de pesquisa, tá? Claro, dependendo do caso, por quê? Né? Se vocês forem tratar de um assunto que eu não entendo e nem a professora Renata entende, quem vai, né, ajudar vocês no assunto específico é o professor orientador. A gente só vai dizer se a estrutura está boa ou não, né? Então é isso, pessoal. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, agradeço a professora Renata pela disposição de estar aqui conosco e pelo tempo que ela nos cedeu para estar aqui. Muito obrigada, boa noite a todos. Professora Renata. Obrigada também, pessoal, pela presença, pelas perguntas. Animem-se a fazer seus projetos, a gente fica à disposição. E obrigada, professora Maria Amélia, pela organização, né, do webinar, para a gente poder explicar um pouquinho essas oportunidades que vocês têm por estarem aqui, né, na universidade, em particular aqui no Mackenzie, tá? Boa sorte para todos vocês. Sim, boa sorte para todos vocês. Obrigada a todos pela participação. Vamos fechando aqui.